Olá pessoal, bem-vindo ao canal. Recentemente eu postei um vídeo mostrando como configurar o ambiente para programar em C e C++ através do editor, na verdade o IDE, né? CodeBlocks, lá no Windows. Aqui no Linux, para quem utiliza Linux, não existe a necessidade de você configurar uma IDE para programação em C. Isso porque o próprio ambiente Linux traz para você um ambiente de programação já instalado. Então, se você quer programar em C, você precisa simplesmente de um editor de texto simples, e o Linux traz isso no formato do gedit para aqueles que utilizam o GNOME e o kedit para aqueles que utilizam o KDE. E já vem também configurado o compilador GCC, então é possível compilar programas em C através desse compilador. Então vamos lá. Vou abrir aqui uma pasta para gravar meus arquivos, né? Então, programação C, ok? E dentro dessa pasta eu vou criar um arquivo chamado main.c, da mesma forma como eu fiz lá no outro exemplo. E aqui eu vou utilizar o gedit para fazer a alteração do conteúdo desse arquivo. Ora, mas o gedit é um editor de texto muito simples, né? Pelo menos é o que parece a princípio, né? Na realidade eu posso vir aqui em preferências e modificá-lo para se tornar mais agradável em termos de programação. Então, a partir dessas modificações que eu estou fazendo aqui, já consigo utilizar o gedit para escrever programas de forma bem conveniente. Posso inclusive mudar aqui as cores que eu quero utilizar, né? Então modifiquei aqui a exibição do número de linhas, né? Não tinha exibição da margem direita, né? Isso aqui é opcional para quem gosta dessa informação. Exibir a barra de estado, isso aqui eu acho que já tinha, né? Beleza, eu configurei essas duas primeiras, habilitar a quebra de texto e não dividir uma palavra em duas linhas. Isso vai fazer com que uma instrução que não caiba na tela continue em vez de quebrar a linha, né? Continue na mesma linha. Destacar a linha atual, ó. A gente observa aqui que ela está em destaque. Destacar parênteses correspondente vai permitir eu identificar o parêntese que fecha correspondente àquele que abre. E a mesma coisa para colchete, chaves, tá bom? Então, feito isso, já posso começar a escrever de forma adequada, né? Salvei o arquivo com a extensão .c, logo o editor já reconhece que a linguagem que eu vou estar utilizando nesse arquivo é linguagem C. Então, ele vai destacar as palavras que ele conhecer dessa linguagem. Então, vamos lá. Primeiro passo, include stdio.h. E aí eu coloco aqui a função main, int, main, void, fecho parênteses, fecho chaves, aliás, return 0, e aqui eu vou colocar o printf, hello world, da mesma forma como eu fiz no outro exemplo. Ctrl S, salvei. Agora eu preciso compilar esse arquivo para poder executar. Vou fechar ele aqui que eu não vou mais precisar desse arquivo aberto. Então, para compilar, eu preciso abrir o terminal, navegar até o diretório que eu criei o arquivo e efetuar os comandos para compilação. Em geral, eu posso clicar com o botão direito na pasta que eu abri, no diretório, e clicar em abrir no terminal, e o terminal vai ser aberto justamente na pasta onde eu cliquei com o botão direito. Se eu digitar ls, eu apresento todos os arquivos que existem nesse diretório, e aí em seguida eu preciso utilizar o comando gcc para compilar o arquivo main.c, e aí eu informo através do "-o" o arquivo de saída. O arquivo de saída vai ser main. Esse arquivo vai ser um arquivo binário que vai ser executado pela máquina. Então, acabei de compilar, aqui está o arquivo executável. Então, para executar aqui no Linux, eu faço /main. Dessa forma, o arquivo é executado e a saída é apresentada diretamente no terminal que eu estou trabalhando. Então, essa é a forma mais simples e prática de você começar a programar em C aqui no Linux. Talvez mais prática do que utilizar uma outra ferramenta que eu preciso estar configurando. É lógico que
Em alguns casos eu vou ter vantagens utilizando a minha IDE, mas se eu quero simplicidade eu utilizo esses recursos básicos que o ambiente já me